Saudações cristãs, eu me chamo Marcos Lopes e no dia de hoje estaremos apresentando para vocês 3 obras clássicas da teologia cristã, de autoria de um evangelista e teólogo inglês. Estou me referindo a A.W. Pink, ok? As obras são estas: Deus é Soberano, de A.W. Pink, Os Atributos de Deus, também de A.W. Pink, e Os 7 Brados do Salvador na Cruz, de A.W. Pink, da editora Arte Editorial, ok? São livros excelentes, em que dão ênfase à soberania absoluta de Deus. A Bíblia nos mostra e nos apresenta no Salmo 115, verso 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, a soberania de Deus, ela é absoluta. E A.W. Pink, que faleceu no dia 15 de julho de 1952, conhecia muito bem essa doutrina. Ele foi um evangelista, não muito conhecido, mas ficou mais conhecido pelas suas obras escritas, ok? Depois da sua morte. Era um teólogo inglês, conhecido pela sua firme convicção da teologia reformada, monergística e também puritana. Aos 16 anos de idade, A.W. Pink ele encerrou seus estudos e entrou no ramo de negócios. Seus pais eram cristãos devotos. Ele obteve sucesso rapidamente na sua vida, mas acabou abandonando e abrindo mão do Evangelho de Jesus Cristo na sua juventude. Foi nesta época que ele se tornou um discípulo da teosofia e do espiritismo, que andava tão em alta naquele período na Inglaterra. Em 1908, ele já era conhecido como um grande teosofista e também um espírita praticante. Bem, foi nesta época, com 22 anos de idade, que ele foi confrontado pelo seu pai com as escrituras sagradas, onde o seu pai, um cristão verdadeiro, e lhe mostrou Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Esta palavra deixou A.W. Pink pensativo sobre a sua vida espiritual. E ele, ao orar a Deus, percebeu que ele teria que entregar a sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tornou-se um cristão devoto, um cristão realmente que entendia a palavra de Deus como a verdade absoluta. E foi nesta semana de sua conversão que ele teria que fazer uma palestra na teosofia. As pessoas não sabiam que ele havia se convertido, deram um palanque para ele, e ele ali diante daquela multidão pregou o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. A reação foi imediata. Eles retiraram A.W. Pink daquela reunião e o lançaram para a rua. Esse episódio só serviu para provar para ele que ele estava no caminho certo. Foi nesta época, então, que ele começou também, depois de estudar longamente as Escrituras Sagradas, percebeu que havia problemas na sua teologia. Começou a ler os puritanos e descobriu as verdades da soberania de Deus. Ok? Bem, começou a pregar também sobre a soberania de Deus e percebeu que essas doutrinas não eram populares. Em 1920, ele saiu da Igreja Batista da Carolina do Sul, porque ele já tinha viajado para os Estados Unidos na sua juventude para estudar no Instituto Moody. E ele, ao pregar nos Estados Unidos, ele acabou saindo da Igreja Batista da Carolina do Sul e começou a fazer um ministério itinerante por todos os Estados Unidos,
para anunciar à igreja cristã as verdades bíblicas da soberania de Deus. Suas pregações eram firmes e bíblicas, mas não eram populares, já naquela época. Seus ouvintes praticamente não gostavam de ouvir essas verdades. Em 1936, ele entendeu que Deus, de alguma forma, havia fechado as portas para a pregação dele e que ele deveria se dedicar a escrever e expor as escrituras sagradas. Ele descobriu que esta era a sua chamada. Ian Murray, que foi o seu biógrafo, ele relata que no dia do seu enterro tinha apenas, além da sua esposa, 8 pessoas apareceram no enterro. Porque as pessoas já naquela época não gostavam de ouvir sobre soberania de Deus. Vivendo quase em completo anonimato, salvo por uns poucos cristãos que ainda assinavam a sua revista publicada, ele era uma pessoa desconhecida, morreu no anonimato, morreu sendo odiado por muitos pastores de sua época. Mas A.W. Pink, honrado por Deus, ficou muito mais conhecido depois da sua morte, as suas obras, do que em vida. Os seus artigos começaram a ser reunidos e publicados em forma de livros. Ok? Ian Murray afirma que, mediante a ampla circulação dos seus escritos e seus artigos, passaram então a ser publicados através de livros e, à medida que iam ser conhecidos, começaram a vender milhares e milhares de obras de A.W. Pink, fazendo ele sendo praticamente um dos autores evangélicos mais influentes na metade do século XX. A tal ponto que Dr. Lord Jones chegou a se referir sobre A.W. Pink da seguinte forma: não desperdice seu tempo lendo Barth e Brunner. Você não receberá nada deles que o ajude na pregação. Leia Pink. As últimas palavras de Pink antes de morrer ao lado da sua esposa foram: as escrituras explicam a si mesmas. Tal declaração final, ela é apropriada para um homem que dedicou a sua vida ao ensinamento e à explicação da palavra de Deus. Isso nos mostra que pregar as verdades de Deus nem sempre fará você ser uma pessoa popular, mas o importante é que você pregue a verdade de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Fique na paz, Deus abençoe e até um próximo vídeo. Deus abençoe.